que há uma missão da ONU com um elevado orçamento anual a intervir na República Democrática do Congo, mas a presença de grupos armados a tentar controlar os valiosos recursos naturais do país não diminuíram. A própria população congolesa está contra a presença dos capacetes azuis e eu penso que nenhum de nós vai poder evitar perguntar: mas porquê? Mas porquê? Porque é que, em vez de se sentirem em segurança e com esperança, esse povo se sente invadido e negligenciado? As forças de manutenção da paz têm que ser repensadas com novas abordagens no sentido de uma maior adaptação aos desafios e circunstâncias reais em cada país, pois a sua presença não tem conseguido trazer mudanças para melhor, aprofundando, pelo contrário, ainda mais as tensões e os divisionismos. A sua abordagem deve estar vocacionada para o desenvolvimento socioeconómico e para a mudança de atitudes e comportamentos da sociedade em cada país, incentivando o diálogo e a reconciliação, quer entre os grupos beligerantes, quer entre todos os que possam contribuir para a solução dentro, mas também fora desses países. Não nos podemos esquecer, por vezes, sejam quais forem os seus motivos, estão outros interesses encapsulados em jogo, como a cobiça sobre os recursos naturais. Vejamos o Afeganistão, vejamos o Iêmen e outros países em África. E também não nos podemos esquecer da triste realidade dos refugiados. Aqueles que fogem, por exemplo, da África sangrenta ou do Afeganistão, fogem da guerra, da fome, da doença, da perseguição política e de condições de vida miseráveis. Para não falar de tantos milhares que continuam a afundar-se no Mediterrâneo, das suas tentativas de alcançarem a Europa com a esperança de chegar a um continente que os pode alimentar e, sobretudo, garantir a paz diária nas suas vidas. Isto, enquanto a comunidade internacional se torna cada vez mais egoísta e menos empática à situação dos refugiados, talvez com exceção para aqueles que chegam da Ucrânia. Esquecem-se que muitas vezes a violência é possibilitada por um comércio de armas apoiado pelos poderosos líderes decisores do mundo, indivíduos mais interessados em defender os seus interesses económicos do que em defender a paz. Excelências, senhores e senhores, assim, e pela nossa experiência, mas também pela experiência de países frágeis a que estamos ligados, as nossas forças de defesa não se devem preparar para a guerra, mas antes concentrarem-se na preservação da paz. Aqui, as nossas forças de defesa devem continuar a modernizar-se, a formar-se e a desenvolver as suas capacidades técnico-militares para servirem o país com aptidão e eficiência, mas com os olhos postos no futuro, que nunca poderá ser necessariamente um futuro de guerra convencional. Devemos antes combater o subdesenvolvimento, a fome e a pobreza da população timorense, através do reforço da coesão nacional e de um serviço cada vez mais comunitário, que também nos torna mais resilientes às ameaças globais que não reconhecem fronteiras, sobretudo as marítimas. Já agora, senhoras e senhores, e tendo mencionado fronteiras marítimas, devo afirmar aqui que, durante a resistência no mato, nunca comandei um combate nem matei um único soldado inimigo, mas como guerrilheiro,
com consciência das suas responsabilidades, eu levava sempre comigo um pequeno rádio, com o qual ia acompanhando o mundo, e sabia da política genocida da Austrália, que assinou com a Indonésia o Tratado do Mar do Timor, que contemplava o nosso mar a sul. Por isso, tudo se fez com a organização clandestina, e pude ter a oportunidade de receber Robert Long, o único jornalista estrangeiro a ir até ao mato, Gonaria, fazer-me uma entrevista onde denunciei essa política de interesses partilhada pela Austrália, que negava os fundamentais direitos humanos e os preceitos do direito internacional que nos garantiam o direito à autodeterminação e independência. Devo confessar que ficou comigo como que uma obsessão política e pessoal, o objetivo de perseguir a defesa dos nossos direitos sobre o nosso mar, porque a delimitação das fronteiras marítimas proporcionar-nos-ia a total soberania. Assim, em 2018, como todos se devem lembrar, depois de anos de repetidas tentativas, sem conseguirmos encetar negociações sobre fronteiras marítimas com a Austrália, conseguimos finalmente assinar um tratado de fronteira marítima com este país. Isto na sequência de um difícil, mas produtivo processo de conciliação obrigatória no âmbito de âncoras. Esta foi uma luta de inquestionável importância política e económica para o nosso país. Felizmente, vingou a substância do direito internacional do mar, num processo pacífico e com equilíbrio pelos interesses de ambos os Estados, onde o poderio e a dimensão das nações não desequilibraram a balança da justiça. Mas, infelizmente, alguns timorenses de grandes responsabilidades nos processos da construção do nosso Estado e da construção da nossa nação decidiram, por conveniências inexplicáveis, votar contra o Tratado da Fronteira Marítima com a Austrália, mesmo que o governo deles tivesse aprovado o texto deste acordo e todos os seus anexos e enviado ao Secretário-Geral da ONU para a cerimónia de assinatura em Nova Iorque pelos ministros representantes dos dois países. Neste momento, estamos em discussão com a Indonésia, também para o estabelecimento de fronteiras marítimas de acordo com o direito internacional. O atraso do processo deve-se fundamentalmente ao surto da pandemia que afetou todo o mundo. A assinatura destes tratados sobre fronteiras marítimas permite clarificar os direitos e as responsabilidades de Timor-Leste relativamente aos nossos recursos e as atividades que podemos desenvolver dentro do nosso território soberano. Isto inclui, por exemplo, o combate à pesca ilegal, com consequências gravíssimas para a perda de biodiversidade e resiliência do nosso planeta e com consequências económicas dramáticas para o nosso pequeno país. Estive entre os dias 27 de junho a 1 de julho na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos que se realizou em Lisboa. Neste encontro estiveram representados chefes de Estado e de Governo e vários outros altos representantes de organizações e agências internacionais, onde a pesca ilegal foi apresentada como um grave problema para o mundo inteiro. Juntámos-nos para discutir o nosso oceano, o nosso futuro e a nossa responsabilidade. O oceano, este órgão vital para o planeta e para a humanidade, está a adoecer. Já sabemos que o poder, o egoísmo e a ambição do ser humano têm provocado grandes sofrimentos a vários povos do mundo.
Agora, a forma como estamos a tratar a natureza só está a fazer aumentar ainda mais esse sofrimento. A emergência climática e a subida do nível das águas são desafios que devem ser considerados por todos, e não apenas por aqueles países mais vulneráveis que já sentem o impacto desta tragédia. Mas, mais uma vez, são os países mais pobres e os que menos contribuíram para as alterações climáticas os que mais sofrem. Isto inclui aqueles estados insulares em desenvolvimento que estão a desaparecer no mar, tais como o Kiribati e Tuvalu. Ou países como a Papua Nova Guiné, as Ilhas de Salomão, Haiti e Timor-Leste, onde não só o aumento do nível do mar, mas as chuvas torrenciais, os ciclones catastróficos e a fome associada às secas colocam em risco a nossa sobrevivência. O nosso compromisso nessa conferência, em Lisboa, foi o de restaurar a harmonia com a natureza sem hesitação, promovendo um oceano saudável, sustentável, produtivo e resiliente. Proteger os ecossistemas marítimos é crítico para o nosso planeta, para as nossas vidas e para o nosso futuro. Comprometemos-nos a trabalhar em conjunto para acelerar a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 14 no âmbito da Agenda de Desenvolvimento 2030. Em Timor-Leste, não podemos fazer sem umas FDTR cada vez mais preparadas para defender as nossas águas, o nosso mar. A defesa do nosso Timor, da nossa soberania, depende em grande parte da defesa do nosso mar e da sua riqueza natural. Desde a sua biodiversidade aos recursos da pesca que nos são retirados ilegalmente, o nosso petróleo e gás natural no mar do Timor. Temos uma identidade e vocação marítimas e estamos localizados na confluência geoestratégica do Oceano Índico e do Pacífico, região onde atualmente está em causa o futuro do planeta, considerando os interesses vitais das maiores potências internacionais nesta região. Estamos ainda situados no centro da região do Triângulo do Coral, considerada a região com a maior biodiversidade marinha e uma prioridade global para a conservação. O nosso mar tem uma área com a maior biodiversidade do mundo inteiro, entre Adulu e Dili. Temos também um dos principais corredores de migrações de baleias do mundo, incluindo a incrível baleia azul, a baleia jubarque, o cachalote e os golfinhos. E temos, claro, águas quentes e uma extraordinária beleza marinha e costeira, fatores que podem exponenciar o desenvolvimento turístico sustentável e a diversificação da nossa economia. Estas, bem como outras oportunidades potenciais de desenvolvimento, como a agricultura, o desenvolvimento de transportes marítimos, infraestruturas marítimas, instalações portuárias e energia renovável marinha, são muito boas notícias para Timor-Leste. Por isso, o nosso mote, no âmbito do desenvolvimento da economia azul, que é o uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento económico e criação de emprego, preservando a saúde dos ecossistemas marinhos e costeiros, é aumentar-se a Timor. Porque do nosso mar depende em grande medida o futuro de Timor e dos timorenses. Excelências, senhoras e senhores, eu sei que estão cansados de ouvir. E se o nosso futuro pode ser azul, não quer dizer que seja cor-de-rosa. No nosso país, cerca de 60% da nossa população tem menos de 25 anos.
Desenvolver e diversificar a economia e criar emprego é mais do que um desígnio de bem-estar para a nossa população, é também uma questão de estabilidade nacional. Apesar do mundo estar a entrar numa fase de transição energética para uma maior sustentabilidade ambiental, estamos cientes do potencial que a exploração de recursos minerais energéticos representa para o Timor-Leste. Felizmente, mas por causa da pandemia do Covid-19, não se pode realizar nenhuma atividade no campo do direito de santuário, porque, infelizmente, a enorme falta de capacidade das pessoas à cabeça do Timor-Leste e da NPM não nos asseguraria nenhum progresso positivo para Timor-Leste relativamente ao desenvolvimento do direito de santuário. Por altura do nosso processo de conciliação obrigatória com a Austrália, os dois governos e a joint venture procuraram elaborar e alcançar um acordo sobre o conceito de desenvolvimento para o direito de santuário. O presidente da Comissão da Conciliação, na altura, foi convidado, teve que vir e visitou o nosso país e foi conhecer Ushuaia, Costa do Sul, e compreendeu a nossa visão, as nossas necessidades e a importância de trazer o gasoduto para Timor-Leste. O presidente da Comissão de Conciliação. Um bom exemplo do desenvolvimento que precisamos em Timor-Leste pode ser testemunhado em Darwin. Eu estive em Darwin em 1974 a trabalhar e regressei em 1999 para lá e anos depois, quando por ali passei, fiquei impressionado com o rápido desenvolvimento de Darwin à custa do nosso bem andar. Estamos naturalmente preocupados com a poluição e com as questões associadas à degradação ambiental. Mas não fomos nós, os timorenses, que enchemos a atmosfera com elevadíssimos valores de dióxido de carbono, nem o oceano com montanhas de plástico. Timor-Leste, sendo um pequeno país no Sudeste Asiático e um pequeno Estado insular, com reduzidíssimas emissões de carbono, não contribuiu para a tragédia ambiental, nem beneficiou do desenvolvimento e crescimento económico que outros países tiveram. E agora eles vêm alertar-nos sobre o que é certo e o que é errado. A Woodside vem ludibriar-nos com a questão de que canalizar o gás e ter a unidade industrial de processamento de gás natural liquefeito em Darwin é a única opção comercialmente viável. Nas discussões, quando foi do processo de conciliação, eles não tinham a infraestrutura apropriada para receber do Great Sunrise. Nem tinham. Os países que já conseguiram enriquecer pregam agora aos países pobres sobre a necessidade de descarbonização. Mas quero lembrar que os australianos recebiam bilhões de dólares cada ano e por muitas décadas da venda de carvão à China, a produzir toda esta catástrofe ambiental. Por isso, temos planos para proteger o nosso oceano, temos planos para defender os ecossistemas marítimos e sabemos procurar formas inteligentes de compensação ecológica. Não podemos desistir de trazer o gasoduto para a nossa Costa Sul de forma ponderada, segura e com cautela ambiental. Simplesmente não podemos deixar de lutar pelo futuro das nossas crianças e dos jovens. E as FTTL terão de ser empoderadas para desempenharem um papel fundamental nesta missão. Excelências, senhoras e senhores, a criação de uma componente de força naval das FTTL
foi fundamental para garantir a nossa soberania. A criação do Sistema de Autoridade Marítima foi um passo importante para uma maior coordenação e eficiência para exercer poderes de autoridade do Estado sobre os espaços marítimos, sob jurisdição nacional ou nossa soberania. Como tal, a Autoridade Marítima Nacional, na dependência do chefe de um Estado-Maior-General das Forças Armadas, é fundamental para o futuro dos timorenses, sendo urgente a sua maior capacitação e operacionalização. Por tudo isto, espero que as FFDTL se possam inspirar mais no caminho para a paz do que no caminho para a guerra, e que possam ser verdadeiros agentes de desenvolvimento de Timor-Leste, que possam focar os seus esforços na monitorização não só no território terrestre, mas também marítimo, que possam aproximar-se mais das comunidades, incluindo a prestação de assistência humanitária, que possam desenvolver capacidades de duplo uso civil e militar, que possam contribuir mais ativamente para o nosso desenvolvimento económico, agora que se quer também desenvolvimento a que chamaríamos azul. Estou convencido que, uma vez mais, podemos contar com a amizade e cooperação dos nossos principais parceiros de desenvolvimento, Portugal, Austrália e Indonésia, para edificar uma estrutura de autoridade marítima sólida e formar os nossos efetivos para que Timor-Leste esteja apto para construir um futuro desenvolvido, para defender os seus recursos naturais e para construir resiliência perante a emergência climática. E todos juntos podemos, sem dúvida, contribuir para um mundo mais justo e pacífico. Um mundo em que deixe de ser constante e viver-se atormentado porque milhões de pessoas estão em risco diariamente em várias partes do globo. Muito obrigado. Thank you very much, Your Excellency. For the Australian friends, we have already the translation in English. But for all the Timorese, we will try to make the Tetum translation. English, Portuguese, Tetunguês. Translation in Tetunguês. Another big round of applause once again. Thank you, Your Excellency. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, faremos de seguida um intervalo para café. Retomaremos os trabalhos daqui a 20 minutos. No decurso do intervalo, poderemos assistir à emissão de um conjunto de entrevistas alusivas a Valentim e a apresentação cultural por Sangha Santo Antônio. Excellencies, ladies and gentlemen, we'll now have 20 minutes break for coffee. And whilst there's also a joint video interview with the Valentil and a cultural dance presentation by Sangha Santo Antônio. That will be played outside and also inside here in the auditorium. Now we invite all the excellencies, ladies and gentlemen, we'll now go for a coffee break for 20 minutes and we'll be back here with the presentation. Enjoy and see you very shortly. Por favor, excelências, nossos senhores, convidem todos para um café coffee break para 20 minutos. Apoio à forma. Hello, excellencies, ladies and gentlemen, we'll be back here in 20 minutes, approximately